Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, mais um Dois Dedos de Prosa. Hoje aqui ao ar livre, no posto M7 da Avenida Frederico Aise, próximo ao Corpo de Bombeiros. E eu recebo Serginho Severino, presidente da Câmara de Vereadores, reeleito para 2024, que vai falar um pouquinho para a gente dos trabalhos do Legislativo nesse ano, né? Nessa sexta-feira, amanhã, temos o início dos trabalhos de 2024. Seja bem-vindo, Serginho. Boa tarde, Robson. Boa tarde, público do Rio Mafra Mix. Prazer novamente estar aqui com vocês. Amanhã, sexta-feira, sessão solene, abrindo os trabalhos de 2024. Conta para mim, esse ano é um ano eleitoral, é um ano um pouco mais intenso. Como que está o planejamento para a Câmara de Vereadores? Inicialmente, convidaram ao público para que possam comparecer amanhã na sessão solene no London Club, às 19 horas, sessão aberta ao público. Quem quiser ainda participar vai ter um jantar após também, para que possamos trazer um pouquinho mais de pessoas. Nossa Câmara de Vereadores, ela hoje em dia espaçosa, mas no London Club eu consigo angariar mais público e é o que se pretende amanhã. Então, desde logo, meu convite a toda a população mafrense para que vão até o London Club prestigiar nossa primeira sessão legislativa do ano de 2024. Em relação ao ano de 2024, é um ano que promete. É um ano de eleições municipais, um ano que a tendência é que os nervos às vezes ficam um pouco mais à flor da pele, os debates sejam um pouquinho mais acalorados, mas eu vejo que com um pouquinho de bom senso, um pouquinho de resiliência, a gente vai conseguir fazer um bom ano. Temos 13 vereadores que atendem ao que a população lhes pediu, e tenho certeza da capacidade, da qualidade dos 13 vereadores. E tenho certeza que, assim como o ano passado, nós faremos um bom ano legislativo. À frente da Câmara, você continua com um problema, ou uma solução, que é o antigo Paço Municipal, muito discutido no passado, audiência pública, teve aquela divisão de opiniões, tem que demolir, tem que fazer algo novo, não, tem que restaurar, é a nossa memória que não pode ir abaixo. Como que está esse projeto atualmente, 6 meses depois daquele início daquele debate? Também foi um debate muito acalorado e com razão. Fizemos a primeira audiência pública do ano, fizemos ano passado em relação a esse fato, que eu acho que foi bem determinante. Ouvimos a população, que tem que ser ouvida mesmo. E a deliberação entre os vereadores foi a devolução do antigo prédio à prefeitura. Em início de dezembro, a lei foi enviada para a Câmara de Vereadores, foi aprovada e devolvida, e hoje o Paço Municipal retornou à Prefeitura do município de Mafra. Não é mais da Câmara de Vereadores, existe uma lei elaborada em dezembro, né, pelo Executivo, do qual foi votada na Câmara de Vereadores, e já, acho que, salvo o melhor juízo, dia 13 de dezembro foi promulgada. Então, a partir do dia 13 de dezembro de 2023, o antigo Paço Municipal volta ao município de Mafra. Que é interessante que as pessoas saibam, porque o direcionamento das cobranças, né? Ô, Serginho, muita gente encontra a rua, ô, Serginho, e o que vocês vão fazer com aquele prédio? Sim, eu achei interessante a população mafrense saber que não é mais, hoje, efetivamente, através de lei, que é o procedimento correto, o imóvel foi devolvido ao município. Era um sonho meu e de inúmeros vereadores, eu diria quase da totalidade, que a gente pudesse reformar aquele prédio. Você e eu já explanei isso inúmeras vezes, mas infelizmente, diante da estrutura que tinha lá, desgastada, ficou muito tempo sem reformas, não foi possível. Eu efetivamente queria fazer, era um sonho meu, mas acabou não dando certo. Então, visando até uma economia aos cofres públicos, o prédio foi devolvido. Espero que agora o município faça as reformas necessárias para que possa
o prédio possa ser mantido, né? Mantido em pé, e aí deu uma destinação que bem entender, né? Que provavelmente o assunto deve retornar à Câmara para que seja deliberado sobre esse prédio, não mais na alçada de vocês como propriedade, mas para decidir uma lei, decidir o futuro daquilo, provavelmente volta a ser debatido na Câmara. Exatamente, exatamente. Mas aí já através de um projeto do Executivo, destinando o prédio a alguma entidade que possa e tenha condições de arcar com os custos da reforma, né? Espero que isso aconteça e aconteça o quanto antes, porque o prédio foi visto naquele relatório que a gente fez, tem inúmeras deteriorações que necessitam ser reformadas o quanto antes. Sede da Câmara, não sendo mais ali, o sonho de uma sede própria continua. Estamos atrás de imóveis onde possamos alocar a sede da Câmara de Vereadores. Só que, tratando-se de um ano eleitoral, nosso prazo para que isso aconteça é muito exíguo. Provavelmente não vamos ter tempo de solucionar essa situação. Mas meu sonho é deixar para a próxima legislatura, quem sabe, o imóvel, o terreno, já em posse da Câmara de Vereadores, facilitando assim os próximos vereadores a efetivar a nova sede, né? Possa ser construída se já tiver um terreno, né? Qual é a minha ideia? Esse ano ainda, né, trazermos para a Câmara Municipal um terreno, para que no ano que vem possa ser feita a construção da sede. Quando a gente falou no início do nosso bate-papo da sessão solene, aqui no Londo, mais espaço, como que é a procura das pessoas, como que você vê a procura das pessoas, o público hoje, a presença do público nas sessões da Câmara de Vereadores, o interesse das pessoas? Estamos numa sede maior, tem um espaço considerável, mas nem sempre esse plenário tem metade dele ocupado pelos munícipes, né? Infelizmente a procura para assistir às sessões não é das melhores. A gente sempre solicita que o público lá compareça, mas o que a gente vê é efetivamente que o público vai quando é algo do seu interesse. É um projeto de lei do seu interesse, ou alguma situação em relação à rua em que você mora. Então é muito específico. As pessoas procuram a Câmara quando tratam dos seus interesses próprios. Gostaria efetivamente que não fosse assim, que tivéssemos público toda semana, mas infelizmente não é o que acontece, né? Temos também, as sessões são todas transmitidas pelos canais do YouTube. Nós temos uma procura, acho que razoável, até um bom público nos assiste, mas volto a assistir, ainda acho muito pouco. Poderíamos ter mais público nos assistindo pelas redes sociais, pelos canais do YouTube, bem como assistindo presencialmente a sessão. Um pouco disso se refere também a uma paz. Hoje Mafra tem uma paz política. Existe o legislativo, o executivo, a fiscalização, os debates, mas se comparado a 10 anos atrás, 12 anos atrás, que você estava na Câmara, no jurídico, era uma outra atmosfera, era uma guerra. A cada sessão esperava-se uma guerra, né? Sim, eram tempos conturbados. Hoje, em que pese que a gente tem algumas discussões, não diria discussões, eu diria debates, às vezes até debates acalorados, mas isso é normal da política. Isso é assim mesmo, né? Cada um defende o interesse que entende que a sua parcela da população que ele pôs como vereador entende que é correto. As opiniões nem sempre são idênticas, elas divergem, e isso é bom, essa é política, isso é democracia, é assim mesmo que tem que ser. Estranho seria se todos tivessem sempre a mesma opinião, a mesma ideia, algo estaria errado. Então o debate é sempre salutar, engrandece a decisão a ser tomada ao final. Nesse tema do interesse das pessoas pela política, Câmara Mirim hoje é um projeto de sucesso que está levando para as escolas esse debate, esse ensinamento de como é o Poder Legislativo. Exatamente. Eu confesso, Robson, que no primeiro ano eu vi
uma certa desconfiança a esse projeto, mas ao longo do andamento do projeto acabei me apaixonando pelo projeto. Hoje sou um grande defensor do mesmo, espero que no próximo ano, que a próxima legislatura dê continuidade. E eu só vejo o futuro, só vejo nesses jovens que integram a Câmara Mirim, o entendimento deles enquanto democracia, enquanto civismo, muda da água para o vinho, do início até ao final da legislatura. Eles estiveram com nós, os 13 vereadores mirins, ano passado, e confesso que fiquei admirado da forma como eles saíram, falando sobre política. Quando eles entraram, era um mais quietinho do que o outro, todos meio arisco, digamos assim, e ao final eles estavam debatendo de igual para igual com muito vereador, dos nossos vereadores. Muito bom, muito prazeroso essa missão que nos foi dada ali em relação à Câmara Mirim. E fiquei mais surpreso ainda quando fui junto com eles a Florianópolis, no encontro estadual, e tinham 57 municípios com suas câmaras mirins lá. Muito bonito, um congresso para mais de 1000 vereadores mirins. Muito bonito, só traz, ensina patriotismo, ensina civismo a esses jovens. Eu cresci ouvindo que política era uma coisa chata e uma coisa de pessoas mais velhas. Hoje a gente vê que com as redes sociais, com essa facilidade, como a gente falou de talvez não ir na Câmara, mas eu pegar a sessão, quero a sessão tal, eu ter o vídeo aqui, eu poder ver. O jovem, ele não está a par hoje da política. O jovem, pelo contrário, ele está muito antenado e ele entra nesses debates acalorados pela tela, pelas redes sociais, políticos. A gente viu isso numa eleição nacional há 2 anos e a gente está vendo isso frequentemente aqui na região, na cidade, né? E que bom que é assim, né? Ao longo dos anos isso vem mudando. E é o que você falou, jovens que antes não se envolviam na política, hoje estão à frente da política, estão debatem com qualquer um e tem seu entendimento. É assim que tem que ser. O quanto antes você tiver a sua noção em relação à política, em relação ao que é certo, o que é errado, e até mesmo em relação à cobrança aos vereadores, ao prefeito, aos deputados, governador, presidente. A gente viu aí na eleição passada de presidente que os jovens, de certa forma, eram meio reticentes. Não sei se eu consegui fazer entender algumas afirmações do antigo presidente Bolsonaro, do qual a maioria dos jovens era meio contra. Eu menos percebi dessa forma. Conversava com os jovens, em função de algumas insinuações, alguns debates em que talvez o presidente não tenha se manifestado a contento, hein? Principalmente em relação aos jovens. Hoje a gente vê que você na política, acredito que você entenda o que eu quero te dizer. Eu vi um tempo que o que o político falava, o que o prefeito falava, o que o presidente falava, o vereador falava, era lei. O vereador falou que vai ter leite encanado e todo mundo acreditou e está esperando o leite encanado. Hoje esse público mais jovem, ele confronta, ele vai pesquisar se isso pode, se isso é constitucional, se isso é viável. Esse confronto é direto, não existe mais ilusão na política, né? Sim, hoje as redes sociais retiram qualquer dúvida do cidadão a qualquer momento. Estamos falando aqui, eu falar alguma inverdade, a pessoa que está ouvindo vai entrar nas redes sociais, vai questionar, vai ver que eu estou falando uma mentira. E outra situação que eu vejo em relação a isso é a nossa própria cultura, né? Nossa educação, que ao longo dos anos vem melhorado. Os jovens, eu vejo uma capacidade de entendimento maior. E as redes sociais, eu vejo que hoje você não pode mais mentir perante uma rede social que não dá 30 segundos, já tem alguém te desmentindo, né?
Antigamente não existia isso, né? Você falava e, como você falou, parecia lei, porque pela pouca cultura das pessoas no passado, né? E pela falta de informação, né? Ou desinformação, né? Esse ano é um ano eleitoral. Daqui a pouco começam vereadores em busca da reeleição e começa essa campanha. Como que é o desafio de estar à frente da Câmara de Vereadores, manter a ordem na sessão e que a sessão continue em prol da população, como ela deve ser, sem que haja uma propaganda lá dentro, sem que haja esse confronto de campanha dentro da Câmara? Sempre costumo falar que a palavra correta é bom senso. Se você tiver bom senso nas coisas que você faz, elas não vão extrapolar o que é normal da situação, né? Importante na sessão da Câmara se manter dentro dos debates, por óbvio que às vezes um debate mais acalorado possa influenciar às vezes no público que está ouvindo ou está lá presente, né? Mas dentro do bom senso, da tranquilidade, eu acredito que possa sim ser dosado ao ponto de isso não se fazer campanha política lá dentro da Câmara de Vereadores. Eu volto a insistir um pouco, os vereadores, o político e até a população, ela exerce política sempre, ela faz política todo dia, né? Você faz política com o teu vizinho, você faz política com a tua esposa, com a tua namorada, tudo é uma política, né? Vizinho, vou assistir, namorada, o teu amigo, você às vezes abre espaço num debate para que a opinião dele prevaleça, a mesma coisa com a sua esposa. Isso é política, isso é fazer política, política da boa vizinhança, política do viver bem. É política, eu acho que a gente vive num ambiente político 24 horas por dia. Uma coisa que a gente vê bastante emendas parlamentares, os vereadores indo até Florianópolis, todo esse intercâmbio, né, com os deputados, até com deputados federais. Como que você vê hoje Mafra sendo assistida por essas emendas? Que são importantes, né? São muito importantes, necessárias. Mafra há anos não elege um deputado estadual, ou temos capacidade até de eleger um deputado federal. Espero que no próximo pleito nesse sentido consigamos, mas enquanto a gente não consegue, a gente tem que correr a Florianópolis, a Brasília, em busca dessas emendas. Essas emendas têm, os deputados, tanto estaduais como federais, têm essas emendas na mão, e eles usam, óbvio, como moeda de troca em busca de votos aqui quando da sua reeleição, né? Mas é muito importante. Eu lembro no primeiro ano, que foi um ano bem auspicioso em termos de emendas. Nós trouxemos, salvo o melhor juízo, 9 milhões, eu digo os 13 vereadores, trouxemos 9 milhões em emendas durante um ano só, o primeiro ano 2021, ao passo que o IPTU rendeu ao município 7 ou 8 milhões, não lembro de cabeça, mas os valores das emendas foi mais que o valor do IPTU, quer dizer, são números consideráveis e eu creio que nunca vistos no nosso município. Tá certo. E essas emendas vão para N áreas. Esse é o vereador que, quando ele faz o projeto, ele justifica, ele qualifica para onde vai, né? Exatamente. Nem sempre, às vezes, a gente consegue. Vou dar um exemplo, né? Eu já fui a Brasília buscar recursos para educação, mas o deputado lá me disse: para educação eu não tenho, mas tenho para saúde. Eu tinha que me dar, eu preciso de alguma coisa, preciso. Foi emendas que a gente levou até o Hospital São Vicente de Paulo. E assim, por demais, é lógico que a gente vai tentando destinar a emenda, mas nem sempre a gente consegue, né? Às vezes a gente, o deputado tem lá um valor que é para se utilizar na educação, na saúde e tal, é diverso daquele que você iria pedir, digamos, vamos dizer que você vai pedir lá para uma praça, né? Só para uma praça eu não tenho, mas eu tenho aqui para a educação. Você vai querer? Óbvio que vai querer, né? Você vem com dinheiro, quanto mais dinheiro você trouxer para a cidade, quanto mais se utilizar para o
o nosso cidadão, para o nosso público mafrense aqui melhor, né? A Câmara faz seu papel de fiscalizar, de fazer requerimentos. Como que está hoje a relação da Câmara com o Poder Executivo? Eu vejo uma boa relação. Óbvio que existe divergência, existe a oposição, como já lhe falei, e volto a insistir, a oposição é normal que tenha e é salutar que tenha também. Mas a grande maioria dos vereadores eu vejo num bom entendimento com o Executivo, as coisas têm funcionado bem. Prova disso é todas essas obras que a gente vê em andamento no nosso município, né? Tá certo, Serginho. Para a gente encerrar, quem está nos acompanhando, que talvez ainda não foi na sessão, não acompanha direito o trabalho dos vereadores e está pensando assim, esse ano tem eleição de novo, nem sei nem o que eles fizeram. Como que o público pode ver no site da Câmara? No site está da tudo Câmara, lá. Está todas as sessões estão lá, você pode ouvi-las e vê-las através dos canais do YouTube. E se você não tiver tempo de assistir na hora em que a sessão estiver ocorrendo, você pode assistir depois, pode assistir no outro dia, pode assistir dali um mês, mas todos os requerimentos, o vídeo de todas as sessões está no site da Câmara, bem como todos os requerimentos, né? Ele é um site bem explicativo, você vai lá, todos os projetos de leis estão lá, inclusive em relação ao andamento, de como se encontram, em que fase que está para se está pronto para ir a plenário, para deliberação dos vereadores, se não, se está faltando passar por alguma comissão, digamos assim, né? Mas todos os projetos, tanto do Executivo quanto do Legislativo, estão no site da Câmara de Vereadores. Serginho, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer ao público que nos assiste, através do Rio Mafra Mix, e agradecer a oportunidade de explanar as ideias da Câmara. Convido a todos, não só para a sessão de amanhã, dia 2, no London Clube, às 19 horas, bem como para as demais sessões, sempre às segundas-feiras, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. São todos muito bem-vindos. Sempre digo que a Câmara de Vereadores é a casa do povo, é lá que vocês devem estar. E qualquer dúvida, contem com esse vereador, estou sempre à disposição para sanar qualquer dúvidas. Serginho, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou, ficamos por aqui, comer agora esse pão de queijo. E na semana que vem, na próxima quinta, a gente retorna em outro posto da rede M7.